Boa noite, irmãos, mais uma vez. Nesta noite nós vamos estudar a Palavra de Deus. Eu separei alguns slides no PowerPoint para ajudar o nosso estudo nessa noite. Eu vou te pedir uma compreensão que, do jeito que nós montamos o cenário hoje, a televisão vai ficar, o meu retorno de leitura vai ficar aqui à minha esquerda. Então, de vez em quando, eu vou ter que olhar para lá, porque eu vou ter que ler enquanto você vai estar lendo aí na sua casa também, tá bom? Mas é normal, estamos aqui entre irmãos e vai fluir aqui o nosso assunto. Irmãos, eu coloquei aqui, a gente sempre procura fazer uma mensagem que esteja de acordo com o contexto que a gente está vivendo, a época que a gente está vivendo. Desculpe o pigarrinho aqui, mas nós estamos começando o mês de setembro. E eu não sei quem inventou isso, mas se você lembrar, de alguns anos para cá, cada mês do ano, alguns deles, nós acabamos lembrando e comemorando ou datas que são expressivas naquele ano, naquele mês. Nós temos Novembro Azul, nós temos agora o Setembro Amarelo. E você sabe por que é o Setembro Amarelo? Bom, eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha aí, ó, Setembro Amarelo. Eu comecei a dar uma pesquisada para lembrar o que é essa questão do Setembro Amarelo, porque eu recebi hoje, lá no início da tarde, um vídeo que o nosso irmão aqui da Igreja Central, o Hernandes, que sempre participa na Escola Sabatina, me enviou um vídeo muito bonitinho de uma criança falando sobre duas crianças falando sobre o Setembro Amarelo. E eu já estava preparando ali o sermão, pensando numa ideia, e eu falei, poxa, é um tema relevante, porque o Setembro Amarelo é dedicado aqui no Brasil, desde 2015, para falar sobre a questão do problema grandioso que é a questão do suicídio. Prevenção da vida, né? Como trabalhar essa questão que tem sido tão forte nesses últimos tempos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, principalmente porque, dentro do contexto religioso, às vezes a gente não entende muito bem como trabalhar e como ensinar, como falar dentro da Bíblia sobre essa questão do suicídio. Talvez eu esteja falando nesta noite para alguém que já perdeu um ente querido, que tirou sua própria vida. E alguém, com a melhor das boas vontades, né, da boa vontade, tem até dito para você que esse teu ente querido, infelizmente, não vai estar no céu, ou algo parecido. Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos à primeira orientação. Você lê aí na sua tela, enquanto eu vou ler aqui. Eu quero relembrar, esse texto eu já tenho usado algumas vezes aqui na igreja, você que é membro aqui do meu distrito, já pode lembrar agora que eu tenho usado o texto de Lucas 2,52, que na minha visão, eu que tenho estudado um pouquinho nessa área de psicologia, é um texto muito próprio para mostrar na Bíblia as três dimensões que o ser humano tem e que a gente precisa prestar atenção nisso. Porque em Lucas 2,52 está escrito que o Senhor Jesus, na sua meninice, porque fala, e crescia o menino Jesus, né, em sabedoria, estatura e graça, eu consigo enxergar nessas três dimensões de Jesus, que é o nosso modelo, algo que a gente precisa prestar atenção no nosso desenvolvimento da nossa vida como um todo, holisticamente, né? Como Ellen White usa um termo que a gente repete em outras situações, que é ver o ser humano na sua integralidade. Integral é completo, holístico. E esse texto fala dessas três dimensões. Eu coloquei didaticamente desta forma que você está vendo aí. Esse texto fala de sabedoria, estatura e graça. Nós todos temos essas três dimensões e elas têm que se desenvolver de uma maneira harmônica. E quando a gente fala em música e fala de harmonia, é quando você pega três notas e toca ao mesmo tempo, formando ali um acorde, eles tocam ao mesmo tempo e soam de uma maneira harmônica. Então,
nenhum sobrepõe sobre o outro. O aspecto, quando eu olho aqui, que diz que Jesus crescia em sabedoria, o que me vem na minha mente é esse aspecto da psicologia, da mente, da psique, das emoções. Jesus era uma pessoa equilibrada emocionalmente. Ele tinha uma saúde mental boa. Mas fala que Jesus também crescia em estatura. E quando fala de estatura, o que me vem à mente é justamente essa questão do soma, do corpo, do aspecto físico, que a gente na Igreja Adventista dá uma ênfase até um pouco maior do que, às vezes, a saúde emocional. A gente fala pouco da saúde emocional, a gente precisa falar mais dela. Mas a saúde física, quando a gente fala dos 8 remédios da natureza, quantos sermões a gente tem pregado, você tem ouvido sobre a questão da alimentação, a questão do sono, a questão, por exemplo, de beber água, tomar sol, e tudo isso parece que tem uma ênfase sobre o nosso corpo, a saúde física. Óbvio que um corpo são afeta numa saúde sã, né? Mente sã, corpo são. Então, é interligado, um está interferindo no outro. E o último aspecto do crescimento de Jesus, a igreja, a religião, Bíblia, óbvio que está muito claro que Jesus crescia em graça, que é a questão espiritual. Por isso que nós temos igreja, por isso que nós estamos aqui transmitindo este culto, porque a religiosidade é de suma importância. Mas perceba que a gente tem esses 3 aspectos. Você concorda comigo? Que a gente tem uma saúde física, que a gente tem que zelar, cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós temos uma saúde espiritual, que é o nosso contato com Deus, a oração, a nossa comunhão, ir à igreja, estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, o contato espiritual, a nossa religiosidade, amar o próximo, tudo isso que a Bíblia nos ensina. Mas também nós precisamos estar atento à nossa saúde psicológica. Aí vem a palavra psique, do grego, que deu origem à psicologia, mente. E muitas pessoas, eu vou mostrar para você um texto de Ellen White que ela diz exatamente isso. Leia aí enquanto eu olho aqui. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente, e só pode ser curada restaurando-se a saúde da mente. Existem muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. A profetisa do Senhor, Ellen White, olha que texto que ela nos adverte. Existe muito mais gente do que a gente imagina que estão doentes na cabeça. Mas não é uma doença, quando a gente estuda psicologia, a gente tem 2 grandes divisões de transtornos ou de patologias, que são as psicoses e as neuroses. São 2 campos grandes aí. A psicose é quando a pessoa tem um tipo de debilidade mental que ela não tem contato com a realidade. Só para você entender, seria uma pessoa que pega uma nota de R$100 e rasga, como a gente brinca aí. Que quando a gente está falando que alguém não está maluco, fala assim, não, ele não está louco não, porque não está nem rasgando nota de R$100, não é assim que a gente fala? Então, dentro da psicologia, quando alguém não tem contato com a realidade, ele não sabe que dia que ele está vivendo, ele não sabe quem é aquela pessoa, ele não tem esse contato com a realidade aqui externa, muitas das doenças são doenças na área da psicose. Agora, as neuroses são doenças que a pessoa tem contato com a realidade, mas são debilidades também. É uma fobia, síndrome do pânico, a própria depressão, que eu quero falar um pouco mais sobre ela. A pessoa tem contato com a realidade, ela sabe quem ela é, ela sabe que data que ela está, mas ela tem uma debilidade na área emocional que precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque como cristãos adventistas do 7º dia, nós temos que ser um povo diferenciado neste conhecimento, de que nós temos uma saúde emocional a zelar. E quando a gente fala de Setembro Amarelo, está falando da questão do suicídio, o suicídio, ela também, não é somente isso, mas muitas das pessoas que tiram sua própria vida hoje, têm uma relação direta com a sua saúde emocional, com a sua psicologia.
Pode ser que alguém tire a sua vida e ela não tem nenhum problema de ordem emocional? Pode, mas é um número muito pequeno dessas pessoas. Então, eu quero traçar com vocês algumas coisas relacionadas a essa questão da nossa saúde emocional. A depressão tem algumas características. Eu estava pesquisando, e uma delas que eu estou compartilhando com você está olhando aí na sua tela, é essa informação. É a quinta maior causa de morte no mundo. Depressão. Por alguns especialistas, eles usam até uma expressão, né, que é o mal do século. O mal do século, depressão. Muita gente com depressão. Você deve conhecer alguém na sua família ou conhecido que já passou ou está passando por essa questão de uma depressão diagnosticada. Passou pelo médico e ele falou, você está com depressão. E aqui tem algumas questões, mais de 2 milhões de casos no Brasil. Quem pode ter depressão? Olha esse gráfico aí que eu trouxe para vocês. É um gráfico de idade. Às vezes a gente tem alguns preconceitos. E a gente acha que a depressão é uma coisa relacionada mais, quem sabe, adulto, idoso, alguma coisa relacionada com essa idade mais avançada. Mas você percebe nesse gráfico que a única faixa etária que não teve depressão é de 0 a 2 anos. Agora, você imagina uma criança de 3 a 5 anos pode ter depressão. E ali tem no gráfico a incidência, onde acontece mais. Mas de 3 anos de idade até 60 anos de idade, e mais do que isso, 60 ou mais, a depressão pode atingir essas pessoas. Tem criança com depressão, tem adolescente com depressão, tem adulto com depressão, tem idoso com depressão. É uma doença que atinge a toda a faixa etária. E a gente precisa prestar atenção nessa questão da idade também. A sensação persistente, o que é sintomas da depressão, né? É a sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão, pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Então, de uma maneira assim, bem simples para você entender, a pessoa que é acometida de uma depressão, ela tem uma tristeza incontrolável, ela tem falta de esperança. Eu coloquei algumas áreas aqui, ó. As pessoas alguns sintomas, né? Ela pode ter ansiedade, apatia, culpa, descontentamento, desesperança. E engraçado, né? Porque nós, biblicamente, somos conhecidos, os adventistas, como o povo da esperança. A gente tem aí, no mês de agosto, quebrando o silêncio, no mês de maio, né, quando não tem pandemia, a gente tem o Impacto Esperança. E já faz aí uns 5, 6 anos que todo ano a gente tem um livro cuja palavra esperança sempre está estampada ali. E nós sabemos que uma pessoa que não tem esperança, você sabe qual é o contrário? Ou qual seria a palavra para denotar uma pessoa sem esperança? É uma pessoa desesperada, sem esperança. E a coisa mais triste que tem é uma pessoa desesperada. Sabe onde você encontra pessoas desesperadas? Sepultamento. Eu, como pastor, já fiz muito culto fúnebre. E é muito triste quando você chega num lugar que a pessoa não tem a esperança da ressurreição da vida eterna para aquele ente querido. A pessoa uiva, a pessoa desmaia, a pessoa grita, arranca os cabelos. Mas aquele que crê e tem esperança na volta de Jesus, ele chora, ele sente tristeza, como Jesus chorou no dia do sepultamento de Lázaro. Mas ele não se desespera. Eu sempre costumo dizer isso e repito para você, não confunda tristeza com desespero, porque desespero é terrível. Desespero faz as pessoas até tirarem a própria vida, porque ela não vê luz no fim do túnel. E é uma das características que a pessoa sente no humor dela, né? E tem um outro, e essa palavrinha aqui que eu sublinhei no final, que a pessoa que está com sintomas de depressão, ela tem um sofrimento emocional. Irmãos, nós, seres humanos, somos muito concretos. Tem até uma expressão do Silvio Santos, num programa que ele tinha, que ele gritava para o auditório, eu só acredito, aí respondia, vendo. E a gente é assim, a gente só acredita no que vê. Por isso que tem a história lá do São Tomé, né, que quando Jesus ressuscitou, ele falou, eu só acredito se eu tocar na mão, se eu ver. A gente é concreto.
E isso traz um problema na compreensão de doenças psicológicas. Porque eu tenho dito, irmãos, uma depressão não sai no exame de sangue, não sai numa tomografia. Não só esta doença, a depressão, como todas as outras de ordem emocional. E o ser humano é assim, bom, se eu quebrar o braço, eu mesmo não sendo médico, eu olho a radiografia, eu vejo um osso para cada lado, está quebrado mesmo. Mas se a tua esposa, o teu filho, alguém que conhece, fala assim, está com depressão, muitas pessoas falam o quê? Frescura. Um tanque de roupa resolve isso. E não é assim. A pessoa tem um sofrimento emocional. Eu vou te dar um exemplo do que é uma dor emocional que você vai entender. Simples. No dia que você perdeu um ente querido que você amava muito, um pai, uma mãe, um filho, um tio, um avô, uma pessoa que você considerava e amava muito. Você já perdeu alguém que você amava? Você sabe, você consegue descrever em palavras aquele vazio, aquela dor que você sente quando olha para o caixão? Isso é dor emocional. Não dá para medir, não dá para mensurar, mas é totalmente real. Você sentiu. É uma coisa assim inexplicável. Quando eu perdi meu pai e minha mãe, me lembro como se fosse hoje. A gente não olha para relógio, a gente perde a fome, nada interessa. A gente só fica olhando para aquela pessoa que a gente amava e pensando, ai, que dor que eu estou sentindo agora. Isso é dor emocional. Imagine alguém sentindo aquela dor que você sentiu quando perdeu um ente querido o tempo todo. Isso é depressão. Só para você perceber como é uma coisa muito séria. Algumas diferenças no comportamento. Agitação, automutilação. Esses dias eu encontrei uma pessoa que estava triste, preocupado, porque o seu filho adolescente entra no banheiro e começa a se cortar, se mutilar com gilete e outras coisas. Uma característica. Irritabilidade, isolamento social, não quer ficar com ninguém. E às vezes a gente tem algumas dicas, né? Você já percebeu que alguns adolescentes não tiram a blusa de manga comprida com capuz, nem com sol de 40 graus? Começa a desconfiar, porque às vezes ele está se mutilando e não quer que você enxergue o braço dele. Você nunca vai entrar no banheiro para ver seu filho adolescente tomando banho? Então comece a atentar para esses detalhes, né? Outra característica, despertar precoce, acorda no meio da noite, no meio do nada, excesso de... Então, as duas coisas, né? Alguns têm insônia, outros têm sono demais, meio-dia está dormindo ainda. Insônia ou sono agitado, um pouquinho mais da depressão. Na cognição, né? Concentração, falta de concentração, lentidão durante atividades, no corpo, fadiga, fome excessiva, características. Pensamentos repetitivos. Isso aqui também é uma coisa terrível, irmãos. A pessoa fica presa nos seus pensamentos. É muito parecido com uma outra doença da mente chamada TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Se você tiver oportunidade, dá uma pesquisada na internet e assiste um filme com o Jack Nicholson, um filme antigo chamado Melhor Impossível. É um filme baseado neste transtorno. Para quem não conhece a doença, é um filme qualquer. Mas para quem conhece os sintomas, o Jack Nicholson fazendo o papel ali, ele, antes de sair de casa, ele tem que olhar a porta 10 vezes. Ele fica preso nesse pensamento. Ele anda na rua, se tiver uma calçada quadriculada, ele fala, só vou pisar nos azulejos pretos. E fica pulando. Sabe essas coisas? De lavar a mão até quase sangrar. Preso nos próprios pensamentos, tem que criar um ritual. É aquele tipo de pessoa que não dorme na casa de ninguém, só dorme na casa dele, porque antes de dormir, ele tem que ir na cozinha, tomar um copo d'água, depois ele vai no banheiro, todo dia ele tem um ritual. E fora da casa dele, ele fala assim, eu não vou poder fazer isso. Ele trava. Ele não vai na casa do parente, não vai na casa do filho, não vai na casa de ninguém, só fica na casa dele. Ele é preso pelo ritual. Todos nós temos uma mania ou outra, mas quando essa mania interfere no seu dia a dia e trava você, isso se torna patológico e precisa ser tratado. Veja, no peso, ganha peso ou perde peso, também excessivamente. Também é comum o abuso de substâncias ou falta de apetite. Vou passar um pouquinho rápido aqui,
porque ainda tem outras questões. E uma das questões mais sérias, que tem a ver com o Setembro Amarelo, é que quem tem depressão tem pensamentos suicidas. Irmão, vou falar um negócio aqui para você, que você vai falar assim, pastor, o senhor está meio fora da caixinha, mas eu vou falar, eu tenho, não vou dizer certeza, porque eu não vou entrar na tua mente, mas muitos de nós, irmãos, já passou pela nossa mente quando a gente está andando ali numa ponte bem alta, aquele pensamento assim, e se eu pulasse daqui, hein? O que ia acontecer? Você não já passou isso na tua cabeça? Uma hora ou outra da tua vida? Agora pensa, irmãos, alguém que está desequilibrado emocionalmente, eu vou mostrar as causas disso, né? E ela tem pensamentos suicidas, ela quer tirar a sua própria vida. E se são pensamentos incontroláveis, olha como é sofrido a vida dessa pessoa. Ela precisa de ajuda. Pensamentos suicidas. E para a gente pensar um pouquinho, às vezes a gente fala de coisas que parecem muito óbvias. Mas o que significa suicídio? Olha que coisa interessante que eu achei na internet, num dicionário. O termo suicídio foi utilizado pela primeira vez em 1737. O significado tem origem no latim e é a junção de duas palavrinhas, sui, si mesmo, e caederes, ação de matar. Ou seja, é um ato que consiste em pôr intencionalmente fim à sua própria vida. E ainda diz assim, no aspecto geral, define-se suicídio como um ato voluntário em que o indivíduo possui a intenção e provoca a própria morte, podendo ser causada, entre outros fatores, por um elevado grau de sofrimento, que tanto pode ser verdadeiro ou ter sua origem em algum transtorno psiquiátrico, psicológico. A pessoa chega ao ponto... Irmãos, funciona mais ou menos assim. A vida da pessoa, ela está percebendo, ela está sentindo tanta dor emocional, está tão difícil ela viver, que na cabeça dela fala assim, é muito mais fácil morrer. Eu fiz um sermão outro dia aqui, que eu fazia essa pergunta, o que é mais fácil, viver ou morrer? Irmãos, por incrível que pareça, para algumas pessoas, morrer é muito mais fácil, porque ela tem tanta pressão, e ela ainda está com esse quadro de depressão, com tanto sofrimento, que ela quer acabar com isso. Se ela não aliviar esse sofrimento, através de um tratamento, de uma ajuda, ela chega a esse ponto de desejar a própria morte, porque está muito difícil viver. Essa é a lógica da pessoa voluntariamente procurar, mas óbvio que ela não está no seu estado normal. Tá? E eu quero agora partir para o final, para a gente raciocinar uma outra questão, irmãos. Nós nascemos num país católico, não se esqueça disso. Eu sempre gosto de brincar para a gente lembrar que quando o catolicismo veio com os nossos descobridores, né? Desde a fundação desse país, nós temos a Igreja Católica permeando a nossa vida aqui no Brasil. E isso é tão verdade que isso está no nosso vocabulário. Quem nunca falou cruz credo? Um termo altamente católico. Quem é que não tropeçou no meio da rua e falou Nossa Senhora? Ou quem é que não vive por aí dizendo, vixe, vixe o quê? Vixe Maria, Virgem Maria, isso quer dizer o tal do vixe que a gente usa. Então, no nosso linguajar, mas também na nossa cultura e na nossa teologia, se a gente não prestar atenção, alguns conceitos católicos entram na nossa teologia, mesmo sendo adventista. E um dos problemas que a gente tem é que no catolicismo, eles acreditam e ensinam que, por exemplo, uma pessoa que tira a própria vida não tem salvação. É enterrada até num outro local. A gente sabe disso. E alguns adventistas, por viver nesse contexto de um país católico, acabam introduzindo isso como teologia nossa, quando na verdade não é. Nós não cremos assim. A Bíblia não ensina isso. Eu vou mostrar para você 4 sequências de texto na Bíblia que fala abertamente dizendo assim, estes não herdarão o reino dos céus. E você vai ver que nenhum deles está escrito suicida. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, o de Apocalipse 22, verso 15. Está escrito, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama
Apagou aqui, voltou. Ama e comete a mentira. Primeira lista é a lista de Apocalipse. Fala do... E você vai ver que o homicida vai se repetir nas outras, mas não fala do suicida. Você até poderia pensar assim, pastor, o senhor acabou de mostrar aí que a palavra suicida foi usada pela primeira vez em 1737. Então, na Bíblia foi muito antes disso, mas nenhuma menção dizendo assim, a pessoa que tira a sua própria vida. Uma outra palavra a Bíblia poderia usar que não a suicida, mas não tem. Outro texto, eu falei que eram 4, o segundo, olha aqui, Apocalipse 21, verso 8, tem uma lista de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Você pode ver que lá no final diz assim, o destino deles é fogo, enxofre, que é a segunda morte. Então, se é a segunda morte, fogo e enxofre, não vai para a vida eterna. Quem são que estão listados ali? Os tímidos, os incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Destino deles, fogo e enxofre. Terceiro, diz assim, 1 Coríntios 6, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino dos céus. Essa é a lista de Coríntios. E a última, que eu disse que eram 4, é a de Gálatas. O apóstolo Paulo diz assim, as obras da carne são manifestas, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias. E lá no final, ele diz assim, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, como é que termina? Não herdarão o reino dos céus. Esses textos falam explicitamente, essa lista, quem tem essas características e não se arrependerem, eu costumo fazer um raciocínio assim, que às vezes as pessoas se perdem, irmãos. No céu vai entrar pecador, sim ou não? Responde aí, a irmã Neuza deve estar respondendo agora. No céu vai entrar pecador? Tem gente que fala assim, vai pastor, senão eu não iria para lá. Irmãos, no céu, categoricamente, não vai entrar nenhum pecador e nem pecado. No céu vai entrar ex-pecadores, pessoas que um dia foram ladrões, pessoas que foram adúlteros, que se prostituíram, mas que pelo sangue de Jesus e pela graça se arrependeram e agora são santos mediante a graça do Senhor. Vão ter ex-pecadores, pecadores não. Vocês concordam comigo? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar aqui nessa lista que no céu, na Bíblia, não tem nenhuma citação dizendo assim, quem tira a própria vida está condenado ao fogo eterno. E um dos textos, irmãos, anota aí, assiste depois, se você não puder anotar agora. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, que fala justamente, que vai dar a entender a mim e a você, como que Deus age no julgamento. Eu gosto sempre de lembrar aquele texto lá de Samuel. Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração, Deus vê os motivos. E um dos textos que eu mais gosto é 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 3 em diante, aonde o apóstolo Paulo, assim, inspiradamente, me deu uma luz para eu entender coisas que eu não conseguia entender. Uma delas, a pessoa tirou a própria vida, e agora? Vai para o céu, vai para o inferno, o que vai acontecer? Olha esse texto aqui que você vai poder aplicar em outras situações. Todavia a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Vamos entender aqui. Quem é que está falando aqui? O apóstolo Paulo. Ele está conversando com alguém e ele fala assim, eu não me preocupo se vocês vão me julgar, um tribunal humano. E olha que ele vai montar um raciocínio. E ele diz assim, além de eu não me preocupar que outras pessoas me julguem, eu também não me julgo. E aí vem um outro raciocínio dele, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Esse texto é maravilhoso, irmão. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não estou preocupado com o tribunal humano, eu não estou preocupado com a minha consciência, porque tem gente que o cerne do julgamento dele é assim, se a consciência acusar, eu não faço.
Mas lembre-se, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Não confie no seu coração. E o apóstolo Paulo está usando esse raciocínio. Ele está dizendo, nenhum ser humano vai me julgar, eu mesmo não vou me julgar, porque ele diz assim, quando eu faço uma introspecção, quando eu faço uma análise da minha vida, eu não vejo nenhum problema, não vejo nada que eu tenha sentimento de culpa. Mas no final, ele dá o checkmate. Ele diz assim, não é o de fora, não é minha mente, mas quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor, não se esqueça disso. E o nosso juiz é um justo juiz. Ele vê coisas que a gente não vê. Veja a sequência do verso. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o quê? Os desígnios do coração. Agora, irmão, pensa comigo, o que quer dizer os desígnios do coração? Que só o Senhor pode julgar. Nós julgamos a aparência. A gente julga um cara que pegou o revólver, deu um tiro na cabeça ou se jogou na frente de um trem. Isso que a gente julga. E se matou, foi para o inferno. Não é isso que acontece. Quem julga é o Senhor. Um dia, eu estava fazendo um culto fúnebre e era um ancião de igreja, uma pessoa que aparentemente poderia, no julgamento humano, estar no céu. Foi um homem de Deus. E tudo levava a crer que, quando Jesus voltasse, sabe aquelas coisas assim que alguém fala assim, se o irmão fulano não estiver no céu, ninguém vai estar. Já viu gente falar assim? Então, eu estava num sepultamento de uma pessoa assim. Aí alguém chegou do meu lado, enquanto eu estava ali aguardando, e a pessoa usou essa expressão assim, pastor, esse irmão está no céu, não é? Aí eu olhei para ela assim e falei assim, não sei, irmã, eu não sou Deus? Quem vai definir quem vai para o céu ou não é um justo juiz. Na igreja adventista a gente usa sempre aquela coisa assim, no céu a gente vai ter um monte de surpresa. Primeira surpresa, vou me beliscar, eu cheguei lá, olha que bênção, é a primeira surpresa que eu vou ter. Segunda surpresa, vou procurar o pastor Jairo, me batizou, me deu estudo bíblico, roda o céu inteiro e não acha. Que surpresa, não foi salvo. Terceira surpresa, você, enquanto está procurando o pastor Jairo, esbarra com aquele seu vizinho, boca suja, que fazia um monte de coisa errada. E você fala, não, eu estou no lugar errado, isso aqui é um inferno, não é possível, esse cara está aqui? E o pastor não está aqui? Pois é, irmãos, essas são as surpresas do céu, sabe por quê? Porque quem julga é o Senhor. Irmãos, quando uma pessoa está debilitada com uma doença chamada depressão, ela perde o contato com a realidade. Em algumas situações, ela pode tirar sua própria vida sem mesmo saber do que estava fazendo. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as circunstâncias. Então, meu irmão, quando chegar no céu, eu estou falando minha convicção, eu tenho plena convicção que no céu a gente vai encontrar pessoas que Deus, segundo a presciência dele, mesmo essa pessoa tirando a própria vida, como Sansão, que derrubou lá e caiu tudo em cima dele, e a Bíblia o coloca lá em Hebreus 11, na galeria da fé, um suicida, poderíamos dizer assim. Deus é quem sabe, Ele julgará cada um. Agora, veja, irmãos, não caiamos neste erro teológico de falar todo suicida está no inferno. Pode ser que algum suicida não seja salvo? Sim. Mas dizer que todos estarão perdidos, este que é o grande erro. Mas quem julga é o Senhor. A TV apagou? Desligou lá. Agora eu estou sem o meu retorno aqui, irmãos. A televisão desligou lá um pouquinho. Mas veja. Ai, que bom. Eu quero só terminar, eu estou quase no finalzinho aqui, que eu gosto de terminar no horário, tem 3 minutos. Eu queria só... Quer dizer, menos de 3, né? Que eu não posso terminar às 9. Tem um hino ainda e a oração. Mas veja, irmãos, eu quero só citar para vocês essa ideia de que a questão do suicida ser salvo ou não, e o último aspecto aqui que eu queria alertar a minha igreja, meu irmão, você que está me assistindo, que é membro desse distrito ou que está em outro estado acompanhando a gente, por favor, não confunda essas coisas. Quantas vezes, irmãos, alguém que está com problema
de depressão ou alguma doença da área emocional é abordada por um crente que fala assim: você precisa de oração, vai para a igreja fazer vigília, faz jejum, e jejum vai piorar a situação dele nesse caso. E a pessoa acha que essas questões emocionais é só oração que vai resolver. Mas, irmãos, eu tenho 30 anos de ministério, eu não vou falar para você uma heresia, mas tem questões, irmãos, e isso é bíblico. Um dia Deus virou para Josué e falou: Josué, por que você está aí no templo orando? Levanta, porque o Acã fez coisa errada, vai lá resolver, não é hora de oração. Tem um texto na Bíblia, que você conhece muito bem, de Eclesiastes, que diz: há tempo para tudo debaixo do sol. Irmãos, e tem hora na vida do cristão que não é hora de orar. Entenda o que eu estou dizendo, é hora de agir. É hora de você pegar o seu ente querido e levar até o médico. Eu falo para as pessoas, tem gente que usa uma frase que, felizmente, está saindo de moda, que dizer assim: o meu psicólogo é Jesus, o meu psiquiatra é Jesus. Aí eu emendo para a pessoa: e o seu cardiologista, o seu ortopedista é Jesus também? Ou quando você quebra, engessa e vai no hospital? Ou você vai fazer exame de check-up? É a mesma linha de raciocínio, irmãos. A gente precisa de ajuda. Eu quero passar, agora que eu lembrei do meu vídeo, eu quero passar um vídeo para vocês. Essa cena que vocês estão vendo, depois você vai poder ver, eu vou colocar aqui o texto, mas é a história resumida de Ellen White com o esposo dela que teve depressão, Tiago White, um dos líderes pioneiros da igreja. Teve uma depressão de arrebentar. Ellen White cuidou dele durante 18 meses. E ele se recuperou, levou para o meio do mato, colocou ele para carpir, botou ele no meio da fazenda, e depois de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, ele se recuperou. E ela diz assim no final: meu coração transbordava de alegria e gratidão. Eu sabia que a vitória fora alcançada, recompensado o esforço persistente. Após 18 meses de constante cooperação com Deus no empenho de restaurar a saúde do meu esposo, levei-o de novo para o lar. E aí eu coloquei essa última transparência aqui desse contexto da doença de Tiago White, que ela diz assim: muitos que desceram à sepultura poderiam estar vivos hoje se tivessem cooperados com Deus. Sejamos homens e mulheres sensatos a respeito a este assunto. Irmãos, eu quero crer que quando Ellen White fala aqui, cooperar com Deus, é você levar o seu ente querido para o médico cuidar dele. Essa é a nossa parte na cooperação com Deus, principalmente nessas doenças relacionadas às emoções, como a depressão, que é muito séria. Existe tratamento, que é medicamento, e psicoterapia, quando a pessoa está num estado muito debilitado. Eu quero que você assista esse vídeo aqui de 2 minutos, que fala um pouquinho sobre uma palavrinha chamada psicofobia, que é esse medo generalizado de ir num médico que trata das emoções ou da nossa psique. Porque tem gente que fala assim: olha, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Ele fica bravo e fala assim: você está achando que eu sou louco? Não é assim? Porque todo mundo acha que doenças emocionais é loucura. E não é assim. Assista, por favor, esse pequeno vídeo que eu peguei na internet. Meu nome é Daniela, eu tenho 20 anos e há 1 ano sofro de transtorno de ansiedade associada à depressão. E a psicofobia foi o principal motivo que me dificultou o acesso à assistência médica e psicoterápica, pois minha família não aceitava de que eu precisava desse tipo de ajuda. Acreditavam que eu estava cometida de um mal espiritual e que psiquiatra era coisa de maluco. Mas graças ao meu padrinho eu consegui, procurei assistência médica e psicoterápica também, e isso me ajudou muito na minha melhora. E eu ainda vejo pessoas que ainda têm esse pensamento, por isso eu apoio a campanha. Olá, meu nome é Patrícia, tenho 24 anos e há 12 anos fui diagnosticada com depressão. Eu achei importante me expor aqui, vir falar, porque várias vezes eu sofri do preconceito durante esse tempo, né? Me chamaram de louca, falaram que eu era mimada, que eu era uma pessoa que queria aparecer. Enfim, isso causava muita dor, me fez pensar no suicídio várias vezes.
não como forma de dar fim à vida, mas como forma de dar fim à dor. Então fica aqui o apelo àqueles que não têm a doença, que possam se informar a respeito dos transtornos mentais e cooperar de uma forma positiva na vida daqueles que infelizmente o têm. Meu nome é Raquel, eu sofro de transtorno bipolar, transtorno de personalidade instável e depressão. Já tenho 3 anos, tenho tentativa de suicídio de vez em quando, me automutilo, já fiquei internada em clínicas psiquiátricas. Meu trabalho espalhou isso para todo mundo, não respeitou o sigilo. E por conta disso eu sofro muito preconceito no trabalho, que me afeta muito no meu tratamento. E me faz muito mal. Eu sou contra a psicofobia. Oi pessoal, meu nome é Ellen, eu tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro e tenho diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2. Eu já sofri psicofobia algumas vezes, né? E a última vez que eu sofri foi uma moça que falou pra mim que eu nunca ia, que eu não ia me casar, que eu não ia conseguir me casar com ninguém, porque o rapaz não ia querer ficar comigo, sabendo da bipolaridade, e que eu ia ficar gorda e feia por causa dos medicamentos, né? E eu foi bem chata a situação, eu fiquei bem triste na época, né? Mas passou e é isso aí, força total, sabe? Vamos lutar contra a psicofobia. Irmãos, eu quero terminar com um texto que eu comecei, para que você pense nesse conselho bíblico. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Nós temos essas 3 dimensões. Quando você encontrar, ou se eu estiver falando para alguém que está sofrendo de depressão, que está com essa angústia mental, com essa dor emocional, por favor, busque ajuda profissional. O Senhor vai cooperar quando você cooperar com Ele. Nós sabemos que essa doença tem cura, ela tem tratamento. Nós não queremos perder nossos filhos, nossos amigos, por causa dessa doença tão triste que leva as pessoas a tirarem a sua própria vida. Que o Senhor esteja ao seu lado, que Ele te dê força para você buscar esse desenvolvimento harmônico das capacidades físicas, mentais e espirituais. Eu quero te convidar a cantar um hino e depois desse hino nós vamos orar e pedir a companhia do Senhor na nossa vida para combater e lutar contra esta dificuldade tão séria que é a depressão e a consequência do suicídio.